E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho aqui tirar mais algumas dúvidas de algumas pessoas que andaram me pedindo para que eu gravasse um vídeo falando um pouquinho sobre a tecnologia Dual Channel que é encontrada aí nas memórias, como essa daqui que eu estou na mão. Então a dúvida é a seguinte: então eu devo usar, por exemplo, no meu computador apenas uma memória, apenas um módulo de 8 GB, ou será que é melhor eu usar dois módulos de 4 GB, totalizando aí, então os 8? E também em outras paridades, outras quantidades, densidades de memória, tá? Estou me referindo entre 8 e 2 de 4, mas poderia ser uma de 4 e duas de 2 e etc, tá pessoal? Assim como uma de 16 DDR4 e duas de 8 também. Então isso aí vai servir para qualquer densidade de memória que você quiser colocar no seu computador. Bom, o primeiro passo, pessoal, é você saber se a sua placa-mãe ou o chipset dela suporta esta tecnologia Dual Channel. Claro que as placas-mães aí mais atuais com certeza vão aceitar, até porque se você tiver dois slots de memória na sua placa-mãe, isso já é bastante possível que você conseguirá fazer a ligação então do Dual Channel. Então galera, o que você deve saber primeiro é o que significa esta sigla DDR, que significa Dual Data Rate. Isso, traduzindo para o português, que significa aí, taxa de transferência dobrada. Então você consegue ter um ganho sim a mais. Claro que muita coisa aí a gente vai falar na teoria, mas o importante é que se você tiver condição de fazer isso na prática e verificar com a sua própria experiência, com a sua memória e com a sua placa-mãe, enfim, fazer os seus próprios testes e comprovar que realmente o Dual Channel ele se sai melhor do que no Single Channel. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos lá para a tela do computador, tem alguns cálculos que a gente pode fazer, saber um pouquinho mais sobre isso, aonde que a gente pode visualizar essas informações no nosso computador, usando programas ou o próprio Windows pode nos informar isso. Então como que eu posso saber, primeiramente, se a minha placa-mãe ela dá suporte para o Dual Channel e depois até quanto você pode chegar aí teoricamente. Porém, como eu disse, depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um teste aqui mais na prática, por exemplo, fazendo teste em jogos. A gente coloca, por exemplo, um pente de 8 GB e 2 de 4. E com isso a gente verifica qual que é o ganho de FPS nas duas situações. Bom, e se você gostou então desta ideia, não deixe então de curtir, deixar o seu like aí, também de compartilhar o máximo que vocês puderem, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Segue também, pessoal, o link na descrição para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, que lá constantemente a galera fica me perguntando algumas coisas e dessas perguntas eu venho aqui fazer um vídeo não somente para essas pessoas, mas para todo mundo que assiste aqui o meu canal, tá bom, pessoal? Então chega de enrolação, vamos lá pro vídeo e vamos ver algumas coisas sobre este cara aqui. Bom, então vamos lá, galera. Um primeiro exemplo aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, primeiramente temos que saber se a nossa placa-mãe ela dá suporte ao Dual Channel. Como eu disse, a maioria das placas com certeza vai te dar esse suporte, mas como exemplo, abrindo aqui a internet, a primeira coisa é você buscar aí o site do fabricante da sua placa-mãe, que aí lá vai estar dizendo se aquele chipset daquela placa ela vai te dar aí suporte ao Dual Channel. Então, por exemplo, eu peguei aqui uma placa-mãe aleatória na internet, no caso foi uma B450M Gaming, que é uma placa bastante conhecida e comercializada nos dias de hoje, para quem gosta aí de jogos. Bom, e aqui, pessoal, no site, o que vocês deverão procurar, geralmente, é a aba de especificações, tá? Ou vocês digitam lá o nome da sua placa-mãe, e do lado escreve especificações no Google, que provavelmente você vai cair já no site do fabricante, já com as especificações dela. Então, ao clicar aqui, claro que a gente vai ter que dar uma fuçada e aí basta você procurar sobre memória. E veja que aqui a arquitetura de memória dá suporte então para o Dual Channel. Beleza, pessoal? Então esse é o primeiro passo que você deverá saber se a sua placa-mãe te dá o suporte através do manual dela. Então, sabendo disso, pessoal, através de programa também você tem como saber, tá? Mas aí é que está, você já precisa estar com duas memórias instaladas no seu computador para ter certeza se esse recurso foi ativado. Então é claro que um programa bastante conhecido, que eu já falei diversas vezes aqui no canal e muitas pessoas usam, que é o CPU-Z. Se você não tem, você pode na internet fazer o download gratuitamente e abrir o programa, tá? Ao abrir o programa você cairá nesta guia, que é a guia CPU, então você virá diretamente aqui para Memory, onde ele já vai estar dizendo para você aqui,
No meu caso aqui eu tenho dois pentes de 8 GB trabalhando a 2666 MHz, ok? Então aqui no meu caso a minha placa-mãe ela dá suporte e já está ativado então o Dual Channel. Então pessoal, sabendo disso, tá? Um teste, como eu disse, prático que você poderá fazer, né? E caso você tenha, aqui no meu caso eu tenho dois pentes de 8 GB. Então para eu testar o Single Channel, tá? Eu teria que ter pelo menos um pente de 8 GB e dois pentes de 4 GB para ativar isso aqui em Dual Channel. Uma outra observação, pessoal, algumas placas-mães elas têm somente dois slots, então é claro que se você colocar dois pentes, automaticamente você já estará ativando o recurso Dual Channel. Agora, se a sua placa-mãe, como é o caso da minha aqui, que é uma X99F8 que eu comprei no AliExpress, essa placa-mãe ela tem 4 slots de memória de um lado e mais 4 do outro. Então, geralmente, para você ativar, você vai ligar isso daqui nos slots de números ímpares. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no slot 1 e 3, ou no 5 e 7. Fazendo isso, ela vai ativar o meu Dual Channel. Tá? Então, tudo isso você saberá se está dando certo abrindo um programinha como esse. E aqui é que ele vai te indicar se está em Dual Channel ou não. Certo? Então, primeiro você verificou lá se a sua placa-mãe suporta. Se você não quiser saber pelo site, você pode instalar aqui o CPU-Z e verificar se ele vai te mostrar se já está em Dual Channel, ok? E como eu disse, DDR, que significa Dual Data Rate, que ele faz aí praticamente a taxa de transferência, ela vai ser dobrada. Então, pessoal, agora um outro programa que vocês poderão abrir, instalar aí também, é o AIDA64, tá? Eu já estou aqui com ele também instalado. Você pode digitar lá no Google AIDA64, baixe esse programa, ele tem a versão aqui trial para você poder usar e visualizar algumas informações do seu computador. Então, como eu já estou com ele aberto, outra coisa que você deverá saber, qual que é a largura de banda, para você entender bem a matemática, né? Qual o cálculo que você deverá fazer para saber qual que é a taxa de transferência de dados em megabytes ou gigabytes, tá? Isso aí é somente uma unidade de medida que você pode converter, mas geralmente a gente fala em megabytes por segundo, ok? Bom, então aqui abrindo o programa, temos que descobrir então aonde que está esta largura de banda da minha memória. Então basta você clicar aqui, por exemplo, em placa-mãe, expandir e clicar aqui em memória. Ou melhor ainda, aqui ela vai te dar algumas informações, só que melhor ainda é você clicar aqui em SPD. Veja que em SPD ó, eu tenho isso aqui, ó, largura do módulo, que está em 64 bits, certo? Então eu já sei que a minha memória, a largura dela é de 64 bits. Então, pessoal, eu posso agora com este número fazer um cálculo bastante simples, onde eu vou saber qual que é a taxa de transferência, né, e essa duplicação. Então vocês podem ver que aqui que a velocidade da minha memória, o total dela é uma DDR4 e o total em megahertz é 2666 MHz. Porém, na verdade, ela trabalha a 1333, ela sempre mostra a metade. Só que pelo fato de ter a tecnologia DDR, ela consegue dobrar esse valor. Né? Então o clock dela acaba duplicando, se tornando aqui no meu caso 2666. Então o cálculo que a gente deve fazer é bastante simples. Eu vou abrir aqui a calculadora, ó. Deixa eu abrir aqui, calculadora aberta. Então eu já sei que a frequência dela é 2666 MHz. Sabendo disso, eu tenho que fazer uma multiplicação pela largura de banda dela, que é 64 bits, e eu vou ter 170 como resultado. Porém, ainda falta eu fazer uma divisão por 8. E o que são esses 8? Na verdade, a gente sabe que um byte é constituído por 8 bits, né? E cada bit ele pode ser 0 ou 1. Então, o conjunto de zeros e uns, né, o conjunto de 8 zeros e uns, eu vou ter 1 byte, certo? Então, eu tenho que fazer essa divisão por 8. E aí sim eu vou saber qual que é a velocidade aqui da minha memória, pela frequência que ela trabalha. Então eu tenho aqui, por exemplo, 21 megabytes por segundo. Vamos arredondar aqui, tá, pessoal? Vamos deixar com 21 megabytes por segundo. Como ela trabalha
em Dual Channel, então eu posso multiplicar isso aqui por 2 e aí eu vou saber que por segundo eu tenho aí 42 megabytes. Então esse é o cálculo, esse é o ganho que você vai ter em trabalhar em Dual Channel, porque se você trabalhar em Single Channel, você teria somente ali no caso 21 megabytes por segundo como taxa de transferência de dados. E essa taxa de transferência, quando eu falo, pessoal, é em relação processador e memória. Porque toda vez que o processador precisa de uma informação, a memória que vai trazer para ele. Então essa memória ela carrega bastante informação e o processador vai fazer uma leitura. É como se essa memória fosse um caderninho que o processador vai lá e vai fazer o acesso a esses dados e vai processar de acordo com aquilo que você está fazendo. Então você pode estar editando um vídeo, pode estar renderizando, pode estar fazendo um trabalho muito mais simples ou pode simplesmente estar jogando. Que o jogo aí é o que a gente mais quer, né, como resultado de FPS, tempo de resposta. Então é claro que trabalhando em Dual Channel, isso aqui vai melhorar ainda mais. Bom, e o outro teste que nós devemos fazer, como eu disse antes, é na prática. Porque uma coisa é a gente fazer na teoria que dá para comprovar que realmente é muito melhor trabalhar em Dual do que em Single Channel. Certo? Só que é legal também a gente faça testes aí comparativos. Até na internet mesmo tem vários testes comparativos, onde o cara faz teste, por exemplo, num jogo, que ele trabalha ali com single channel, por exemplo, um pente de memória, né? Um módulo de memória, melhor dizendo, que ele trabalha ali em 8 GB e depois um outro teste fazendo com 2 pentes de 4 GB. Então aí é que você vai saber se 2 e 4 vai ter uma performance, um desempenho melhor do que com apenas um pente de memória de 8 GB, tá? Se vocês quiserem que eu faça esse teste, deixem nos comentários que aí eu posso pegar ali uns 2, 3 jogos, verificar a quantidade de FPS que a gente consegue em Single Channel e depois ao mesmos 3 jogos ou 4, ou sei lá, a quantidade de jogos aí independe. Mas é claro que quanto mais jogos a gente testar, melhor vai ficar os parâmetros para a gente saber que Single Channel ele tem uma taxa de transferência de dados menor do que Dual Channel. Tudo bem, pessoal? Então é isso, eu espero ter esclarecido para vocês um pouquinho sobre o que é a tecnologia Dual Channel. Se vocês gostaram, deixa um like aí, compartilha com a galera, se inscreva no canal, ativa o sininho e também venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que segue o link também na descrição. Beleza, galerinha? Então vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!